tarde. Então, essa noite era umas 2 horas da manhã, 2h05, quando eu acordei. Eu tinha acabado de ter um sonho, uma visão, não sei. Foi muito terrível mesmo. Eu sonhei o seguinte, que eu estava em frente à casa, à minha casa, e em frente à minha casa tem um predinho. E então, era como se fosse de meio. Eu sei que era entre meio-dia a 1h30, ou de 5h30, ou de 5 horas até no máximo 6, 7 horas da noite. Mas assim, eu tenho mais uma certeza do que seria meio-dia a 1h30 por causa do sol. Tava muito quente, um calor assim, e tava muito claro, né? E não no período da tarde. E eu estava assim do lado de fora da minha casa, perto desse predinho, e de repente começou, e assim, eu tinha um punhado de gente, né, perto da gente, inclusive minha menininha pequenininha estava também perto, e andando assim, de repente eu deixando ela andar, quando treme tudo, e eu caí de costas assim com as mãos no chão, e o meu corpo travou. Eu não conseguia mexer um dedo por causa do abalo. Eu não conseguia me levantar e aquilo começou a abalar e começou a cair tijolo, reboco do prédio, poeira, né? Os tijolos e tal, e várias outras coisas começando a cair, aquela poeira assim começando a cair, e o terremoto acontecer, quando de repente tudo ficou escuro, do nada. Aquela pretidão que você não conseguia nem sequer ver um palmo da mão na frente. Foi extremamente tudo escuro. Naquela hora eu só pensava em sair dali, tentar correr e pegar minha filha e sair debaixo do prédio, para o prédio não desabar de cima de mim, porque eu sabia que alguma coisa ia cair. Talvez não o prédio todo, mas muita coisa ia cair em cima da gente e a gente poderia ficar soterrado. Eu, as pessoas e minha filha. Eu só queria correr, levantar e pegar minha filha, mas eu não conseguia. Eu estava extremamente travado, extremamente. É como se eu tivesse ficado cego. Tamanha era a escuridão, era como se eu tivesse ficado cego. E nesse exato momento eu acordei. Eu acordei todo arrepiado e arrepiado, né? Todo arrepiado e assim aquela sensação de medo, porque eu estava vivendo aquele momento. Ou seja, o medo ainda estava em mim, aquele terror, aquele tremor ainda estava em mim. Cara, foi muito real. E assim, é, aí eu levantei, era 2h05 mais ou menos da manhã, 2 horas. Eu falei assim, Deus, eu quero uma palavra. Nesse exato momento, então, eu abri em Jeremias capítulo 3 e capítulo 4, né? Na minha Bíblia dá isso. Só que eu falei assim, não é possível, que eu já sei o que está escrito em Jeremias 3, não tem nada a ver comigo, eu já abri ele esses dias, eu passei por um problema em relação a isso, Jeremias 3, então não deve ser Jeremias 3. Quando eu olhei para o lado, só olhei, já olhei direto para o versículo 23. E quando eu olhei para o versículo 23 de de Jeremias, capítulo 4, aí Deus falou exatamente, não olhei para outro, eu olhei para o Jeremias, capítulo 4, 23, e li alguns versículos em seguida que diz o seguinte: Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeceram. Observei e vi que homem Observei e vi que homem nenhum havia e que todas as aves dos céus tinham fugido. Eu acho que é só até esse versículo, né? Vi também que a terra fértil era um deserto e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda essa terra será assolada, de todo, porém a não consumirei. Por isso lamentará a terra e os céus em cima se enegrecerão. Olha só para você ver, ficou tudo preto. Porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Agora, olha só, vou repetir. Observei a terra, versículo 23, e eis que estava assolada e vazia, e os céus,
e estava assolada e vazia, e os céus, e não tinham a sua luz, ou seja, estava tudo escuro. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, olha o terremoto, e todos os outeiros estremeceram. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira, porque assim diz o Senhor: toda essa terra será assolada, de tudo, porém, a não consumirei. O versículo 28. Por isso lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão. Mais uma vez repetindo aqui. Ficou tudo escuro. Era como se eu tivesse ficado cego. Eu não estava vendo nada. Eu senti o poder das trevas nos meus olhos, da escuridão. Porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso, diz o Senhor. Ou seja, vai ter que acontecer. Essa foi, acho que não foi um sonho, acho que foi uma visão de tão real que foi, de que eu acordei sentindo arrepiado e sentindo aquele temor, aquele abafamento, porque eu estava passando por aquilo. Meu Deus, vai cair tudo em cima de mim, eu vou morrer. Então eu senti aquele momento e quando eu acordei sentindo aquilo que estava acontecendo no sonho e eu estava todo arrupiado, tipo com calafrio, alguma coisa tipo isso.